Olá pessoal, vamos aqui para a 12ª aula de mecânica clássica e nessa aula a gente vai ver o movimento horizontal sujeito ao arraste quadrático. Apenas recapitulando, até aqui a gente viu que a gente tem a força de arrasto, que é a força de resistência do ar, e a gente separou essa força de resistência em duas. A força de resistência linear, que é linear na velocidade, e a força de resistência quadrática, que é quadrática na velocidade. A gente viu que a força linear está ligada com a viscosidade do fluido que a gente esteja considerando, do ar, do fluido, e a força quadrática está relacionada à inércia das partículas que compõem esse fluido, então a inércia do fluido. Nas duas últimas aulas, a gente estudou então o movimento horizontal e vertical sujeito a apenas o arraste linear, e nessa aula agora a gente vai começar a estudar o movimento horizontal sujeito ao arraste quadrático, e depois a gente vai estudar o movimento vertical sujeito a esse arraste quadrático. Então a ideia aqui vai ser seguir a mesma ideia das duas aulas anteriores. A gente vai obter então as equações para velocidade, as equações para posição. A gente vai resolver essas equações e obter a equação tanto para velocidade no tempo quanto para posição no tempo de cada problema, sendo horizontal ou vertical. Então vamos lá. Pensando aqui no problema como um todo, antes de separar entre horizontal e vertical, o que a gente tem é o seguinte. A gente está considerando nossa partícula ali, ela vai estar sujeita a um campo gravitacional, então ela vai ter uma força-peso atuando nela, que é dada pela massa, vezes a aceleração da gravidade. A gente está supondo que essa partícula tem uma certa velocidade v, e ela sinta uma força de arrasto, que aqui a gente vai estar considerando força de arrasto quadrática, mas aqui eu escrevi essa força de arrasto como sendo uma F. E essa força de arrasto, como a gente viu, ela é oposta ao movimento, então ela é contrária ao movimento. No caso, então, se a gente supõe que essa força de arrasto, que depende da velocidade, que eu posso colocar, depende do módulo da velocidade. Se essa força de arrasto, ela vai ser, então, dada por menos uma constante, que a gente chamou de C, vezes a velocidade ao quadrado, na direção de V chapéu. Vendo aqui que ela está no sentido de V chapéu, mas com sinal de menos, então vai estar oposto ao sentido da velocidade. Se a gente supõe, então, uma F dado dessa forma, a equação de movimento, ou seja, a segunda lei de Newton para esse problema daqui, vai ser da forma, então, segunda lei, ela vai ser de que forma? Ela é massa vezes aceleração igual a força resultante. Então, a gente vai ter massa vezes V ponto, vai ser igual a força resultante, que vai ser quem? Vai ser a força peso menos essa força mais essa força de arrasto, Então, essa força de arrasto está aqui. Note que eu estou escrevendo isso daqui de uma equação vetorial, Então, aqui G é um vetor, V é um vetor. Então, por exemplo, se a gente supor que G está só em Y, como normalmente a gente faz, G está só em Y, isso daqui vai ter componentes, por exemplo, 0 e G. Então, em Y ele tem valor e em X ele é 0. Então, supondo duas dimensões, então supondo que a gente está aqui em duas dimensões, a gente vai ter as seguintes equações para a velocidade. Então, dessa expressão daqui, eu vou chamar isso daqui de 1. Então, de 1, a gente vai tirar o quê? Dessa equação 1, a gente vai tirar aqui. Em x, a gente vai ter que esse mv ponto x, ele vai ser igual a menos c vx ao quadrado, Por quê? Porque justamente o g ele não tem componente x, a gente está supondo como sendo zero, então isso daqui vai dar zero, a gente vai ficar só com esse termo daqui. E na direção y, a gente vai ficar então com v ponto y, lembrando que esse x indica velocidade na direção x e y velocidade na direção y, então é como se essa velocidade, esse vetor velocidade, ele fosse vx, vy, fosse escrito dessa forma. Então, em y vai ter o mg, que é g,
menos c vezes v y ao quadrado. Então, a gente tem essas duas equações, que eu vou chamar de equação 2 e equação 3. Aqui, a gente está querendo resolver o movimento horizontal. Então, para o movimento horizontal, a gente vai estar interessado nessa equação 2 daqui. Vamos, então, colocar o nosso problema horizontal. Então, no problema horizontal, então eu vou escrever aqui movimento horizontal. Então, no movimento horizontal, a gente vai supor que a gente tem essa partícula, ou esse carrinho, eu representei aqui como um carrinho, né? A gente pensa um carrinho muito pequeno. Então, a gente vai ter esse objeto com uma certa velocidade e vai estar sujeito, então, a essa força de arrasto dada por menos CV ao quadrado. V chapéu. Então, a gente tem esse problema daqui. Para esse problema, a gente vai supor condições iniciais que vão ser as seguintes. A gente vai supor que no tempo igual a zero, a posição dele era zero, então ele começou numa posição zero, e a velocidade dele em t igual a zero vai ser igual a um certo v0x. Então, ele começou com uma certa velocidade inicial v0x numa posição zero. Então, por meio, vamos resolver as equações, né? Então, por 2, a gente vai ter o quê? Por 2, né, que é justamente essa equação 2, daqui a gente vai ter que m, v ponto, vx ponto, mas a gente sabe que vx ponto é dvx dt, como a gente definiu nas aulas anteriores. A gente vai ter, então, que v m dvx dt vai ser igual a menos c vx ao quadrado. Então, a gente tem essa equação para resolver. Então, para resolver essa equação, a gente nota que aqui a gente tem a velocidade Vx, né? O dVx. Aqui a gente tem o nosso Vx ao quadrado. E a gente pode resolver isso daqui por separação de variáveis. Então, por separação de variáveis, a gente vai ter o seguinte. Só jogando esse Vx para a esquerda e o dt para a direita, né, no jeito de pensar, a gente vai ter, então, o seguinte. A gente vai ter que massa vezes dvx sobre vx ao quadrado vai ser igual a menos c vezes dt. Agora, integrando ambos os lados, integrando como? A gente vai ter, então, a integral de m dvx sobre vx ao quadrado vai ser menos c, vai ser uma integral de menos c dt. Então, do lado esquerdo a gente vai integrar na velocidade e do lado direito a gente vai integrar no tempo. Na velocidade, então, a nossa velocidade a gente vai integrar da velocidade inicial até uma certa velocidade vx. Então, a gente vai colocar uma integral de v0x, que foi o que a gente supôs, a velocidade inicial, até um certo vx, e aqui só para não confundir eu vou chamar esse dvx de dv'x e o vx ao quadrado de v'x ao quadrado. Então, é só uma notação para não confundir com esse limite aqui que eu chamei de vx. E do outro lado, a gente vai supor que a gente está começando num tempo igual a zero, então eu vou integrar de zero a um certo tempo t, e só para não confundir aqui eu vou colocar um dt'. Então, só uma notação, não tem nenhuma mudança não. Agora, a gente pode integrar isso daqui, né? Então, a gente sabe que a massa ela vai ser uma constante, nesse caso. Então, ela vai sair da integral da velocidade. E aqui, da mesma forma, esse menos c é uma constante, não muda no tempo, ele pode sair dessa integral. Então, a gente vai ficar com a massa vezes essa integral, v0x, vx, dv'x sobre v'x ao quadrado, igual a menos c, uma integral de 0 a t de dt'. Agora, a gente tem que resolver essa integração. A integração do lado esquerdo vai dar o seguinte, a gente vai ter massa, né? Vai dar, então, menos 1 sobre v' de x, avaliado de v0x a vx, né? Então, isso daqui é só integrar 1 sobre v ao quadrado, né? O que derivado vai dar 1 sobre v ao quadrado é justamente
essa expressão que está aqui dentro. Isso daqui vai ser, então, menos c, integrando em dt, em t, né? A gente vai ter, então, um t' avaliado de 0 a t. Avaliando essa expressão nesses pontos iniciais e final, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter a massa multiplicado pelo avalia no final, em Vx, menos o avaliado em V0x. Então, a gente vai ter menos 1 sobre Vx mais 1 sobre V0x. E isso daqui vai ser igual a menos c, que multiplica t menos 0, que é justamente t, né? Então, ali do lado é t. A gente pode, então, isolar o que a gente quer fazer agora. A gente quer obter esse v de x. Então, apenas reescrevendo essa expressão, a gente vai ter o seguinte. Deixa só 1 sobre v de x desse lado, menos 1 sobre v de x desse lado, desse lado esquerdo. Então, a gente vai ficar 1 menos 1 sobre v de x. Ele vai ser igual a quem? Ele vai ser menos c vezes t, que já é o lado esquerdo aqui, dividido por m. Eu já estou dividindo isso tudo aqui por m. Então, dividido por m, menos, passando esse termo daqui para o lado direito, 1 sobre V0x. Consequentemente, né, eu já posso aqui multiplicar tudo por menos 1, então esse sinal some daqui. E agora, se a gente inverte isso daqui, né, passando o v de x para a direita multiplicando e passando isso tudo aqui para a esquerda, a gente obtém que o nosso v de x ele vai ser igual a 1 sobre ct sobre m mais 1 sobre v0 de x. Consequentemente, eu posso colocar em evidência esse 1 sobre v0x daqui do denominador e, consequentemente, a gente vai ficar aqui. Vx no tempo vai ser dado por v0x sobre cv0x vezes o tempo sobre a massa mais 1. Então, a gente tem essa expressão daqui. Uma coisa que a gente pode notar é o seguinte. Olhe para esse fator daqui de baixo. A gente sabe que 1 aqui é um certo valor e ele não tem dimensão, né? Então, 1 não tem dimensão. E a gente sabe também que esse v0x é uma velocidade, consequentemente tem dimensão de velocidade. Aqui embaixo, a gente só pode somar, também como a gente viu, a gente pode somar só quantidades que têm a mesma dimensão. Então, consequentemente, esse termo aqui tem que ter uma dimensão, digamos, de dimensão 0, né? Então, tem que ser adimensional, né? A gente percebe, né? Vamos, então, verificar se isso é verdade. Então, o que a gente quer verificar? A gente quer verificar a dimensão de C V0x sobre m é igual a 1 sobre o tempo, né? Então, verifique isso daqui. É isso que a gente quer verificar. Por quê? Porque a gente tem esse termo ali vezes o tempo. Então, consequentemente, para ser adimensional, tem que ter um termo com dimensão de 1 sobre tempo, para quando eu multiplicar com o tempo, eu ficar com um fator adimensional. Então, é isso que a gente vai verificar. Quem que é a dimensão, né? Então, aqui, a dimensão desse fator de V0x sobre m vai ser a dimensão de C vezes a dimensão de V0x sobre a dimensão de massa. Vamos escrever o que a gente já sabe, né? Então, esse C aqui, a princípio, a gente não sabe assim de cara qual que é essa dimensão. Mas a velocidade a gente sabe. Por exemplo, se a gente disser que está a tantos quilômetros por hora, então a dimensão é distância por tempo, né? Então, a gente vai ter comprimento, a distância a gente chama de L, né? O comprimento, sobre o tempo, então essa é a dimensão da velocidade, e massa tem dimensão de massa. Então, aqui vai aparecer o mzão. Para a gente descobrir qual que é a dimensão desse fator C, a gente pode olhar para essa equação que eu escrevi aqui. Então, eu vou pegar essa equação daqui para a gente escrever aqui. Só copiar essa equação, né? Então, se a gente olha para essa equação, a gente vê o seguinte. A gente tem aqui, do lado esquerdo, né? Só relembrando, a gente quer saber qual que é a dimensão de C. Do lado esquerdo, a gente tem massa, dimensão de massa, vezes a derivada da velocidade no tempo. Então, a derivada no tempo vai incluir na velocidade
uma dimensão de 1 sobre o tempo. Então, a gente vai ficar comprimento sobre t ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a dimensão disso daqui, a dimensão de c vezes uma dimensão da velocidade ao quadrado. Então, comprimento sobre tempo ao quadrado. Isolando, né, essa dimensão de c, a gente vai ter o quê? A gente vai ter esse t ao quadrado vai cortar quando eu passar para o outro lado. Esse comprimento vai cortar um comprimento aqui com esse daqui. Então, a gente vai ter que isso daqui vai ser massa sobre comprimento. Consequentemente, se a gente volta e utiliza isso daqui nessa expressão, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que a dimensão desse fator que a gente está procurando vai ser igual a dimensão de c, que é massa sobre comprimento. Então, consequentemente, ó, a dimensão de c vai cortar com isso daqui, comprimento sobre massa, e a gente vai ficar que a dimensão desse fator é justamente 1 sobre o tempo. Então, isso daqui está tudo bem. Eu peguei uma quantidade de dimensão 1 sobre tempo, multipliquei pelo tempo, deu a dimensional como esperado. Com isso, né, sabendo que esse termo tem essa dimensão, a gente pode definir um certo tempo, né, que a gente chama de tempo característico do problema, como sendo dado pelo inverso desse fator. Então, esse tempo característico, a gente coloca ele como sendo m sobre c v0x. Então, esse daqui é dito tempo característico. Por quê? Tempo? Né? Por que tempo? Porque o inverso de uma quantidade que é 1 sobre tempo de dimensão vai ser a dimensão de tempo. Então, ele tem uma dimensão temporal, uma dimensão de tempo. Utilizando, então, essa definição de tal, na equação ali que a gente obteve para Vx de t, a gente obtém que nosso Vx de t vai ser um V0x sobre t sobre tal, mais 1. Então, essa daqui é a nossa equação para a velocidade no tempo. Então, ela nos diz para esse problema horizontal como a minha velocidade varia no tempo. Vamos analisar essa equação, né? Então, note que se t é igual a tal, então se eu estou num tempo que é igual a esse tempo característico, ou seja, igual a m sobre c v0x, a gente vai ter nessa expressão que eu vou chamar de 4, né? Então, na expressão 4, nos leva ao quê? Nos leva aqui, Vx de tal, ele vai ser igual a um V0x sobre 2, porque se t é igual a tal, isso aqui é 1, então fica 2 aqui no denominador. Então, o tempo tal, o tempo característico do problema, é de tal forma que a gente vai para uma velocidade, metade da velocidade inicial. Então, é quando a gente chega na metade da velocidade inicial. Só para conferir, né, se está tudo bem, a gente pode ver os casos limites, né? Então, se t vai para zero, o que essa expressão 4 nos diz? Se t vai para zero, a velocidade vai para v0x. Como esperado, então está tudo bem. E se meu tempo vai para infinito, né, porque a gente impôs isso aqui como sendo uma condição inicial, e agora se meu tempo vai para infinito, o que significa esse tempo ir para infinito? É um tempo muito maior do que tal, né? Então, um tempo muito maior do que esse fator tal. Consequentemente, se a gente olha aqui nessa expressão, se t é muito maior do que tal, isso daqui vai ser um valor muito grande, né? E, consequentemente, tendo esse valor aqui, digamos, muito grande, a gente pode ignorar esse mais 1, né? Porque se eu tenho um termo muito grande e adiciono mais um valor pequeno, né? Suponhamos pequeno comparado a esse valor muito grande, é como se a gente tivesse só esse valor muito grande. Então, a gente vai ficar com V0x dividido por um fator muito grande, que vai ser um fator muito pequeno. Então, no tempo tendendo para infinito, essa velocidade de x, com o tempo indo para infinito, vai ser igual a zero. Então, essa velocidade tende para zero. Basicamente, o que a gente vai ter no gráfico vai ser o seguinte. Graficando, então, essa expressão 4, deixa eu só escrever isso aqui. Então, fazendo gráfico da equação 4,
a gente tem o seguinte. A gente vai começar então aqui no eixo Y, eu vou chamar da velocidade, e no eixo X o tempo, né? Então vou fazer esse plot. A gente vai começar na velocidade v0x, que a gente impôs como condição inicial, e a gente vai caindo até lá tender, a gente vai tendendo para zero. Então o carrinho com essa força de arraste quadrática, ele vai tendendo a parar, né? Então ele vai tendendo para zero a velocidade. E a gente viu, né, a gente pode colocar aqui no gráfico, a gente viu que em t igual a tal, essa velocidade cai a metade, né? Então a gente vai ter esse gráfico daqui. A gente obteve, né, a expressão para velocidade, e na próxima aula a gente vai obter a expressão para a posição. Então a gente vai obter a equação de movimento do nosso carrinho nesse problema horizontal.